Foi. Boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós e com você também que está em a sua casa. Aqui estamos em mais uma noite de domingo, num culto de evangelismo, e que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco e com vocês também. Gostaria de convidar a todos para uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nos encontramos na Tua casa e suplicamos, Senhor, agora a Tua presença. Que o Senhor possa fazer-se presente aqui, orientando o Teu filho, o pastor Antônio, e que esteja também com cada um dos que estão em casa acompanhando também. Que o Senhor possa estar também com todos aqueles que estão passando alguma dificuldade, que Teu Santo Espírito esteja com cada um deles. Fica conosco com toda a nossa programação, em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido a todos a, se possível, cantar, que você possa cantar também aí na sua casa o hino número 478. Jesus, Tu és a minha vida.
Boa noite a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a esse culto. Infelizmente eu não tenho você aqui no auditório, nós estamos com os nossos cultos presenciais suspensos até o dia 30 de março e para mim é difícil até pregar desta maneira, mas eu agradeço muito porque você está aí da sua casa acompanhando aqui a esse culto, e que bom que você mantenha a sua fé firme, a sua fé viva, alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Jesus é a nossa vida, e que bom que você aí na sua casa pôde cantar desse Jesus. Ao final dessa reflexão desta noite aqui de domingo, você certamente vai poder cantar a respeito do amor de Jesus. Você vai poder declarar aí na sua casa. Quero convidar você para fazer o seguinte: ajunta a família, reúne a família aí nesse momento. Vão ser aqui 30 minutos, 35 minutos no máximo de reflexão em cima da palavra de Deus. E você ao final vai poder, junto com a sua família, cantar o hino O Amor de Jesus, 123 do Inário Adventista. Separa aí o hino já, vai separando o hino para você poder fazer isso que eu estou falando. Vai ser muito gostoso nessa noite de domingo, a gente poder iniciar a semana dessa maneira. Declarando o amor de Jesus em família, para os amigos, para as pessoas, com quem você estiver aí na sua casa, tá bom? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí, Deus está aí com você e vai ser um momento muito feliz para todos nós. Eu quero convidar você para que possa abrir a palavra de Deus. Nós vamos abrir aqui em alguns textos, em algumas porções bíblicas, mas eu quero te convidar para o texto principal desta noite. E a gente vai ligar outros textos com ele, tá bom? Então, te convido, vamos para Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, é o primeiro livro da Bíblia. Tá fácil de você encontrar aí, tá bom? Gênesis, capítulo 22. Enquanto você procura, eu quero convidar você também para ter um momento de oração. O Renato já orou aqui no início, mas eu também quero manifestar a minha solidariedade aos irmãos que estão adoentados, que estão com a Covid-19. Para mim chegou aqui que a Jolinda, o irmão Elias Faria, a Sônia e o Nilson. Se mais alguém também estiver, eu ainda não tenho conhecimento, então eu vou mencionar esses nomes aqui. E de um modo muito especial eu quero orar pelo Nilson. E eu convido você a orar pelo nosso querido irmão Nilson Lopes, para que Deus realmente coloque a mão poderosa dele ali e traga cura sobre ele, tá? Eu sei que você já encontrou o texto, então eu convido você para esse momento de oração. Tá bom? Eu vou mencionar essas 4 pessoas aqui na minha prece e eu convido você a orar por eles também, mas principalmente vamos intensificar nossas orações pelo nosso querido irmão Nilson. Então, feche os seus olhos, deixe a palavra de Deus aberta e o seu coração também neste momento. Eterno, nosso Pai e nosso Rei, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que o teu nome esteja no lugar mais alto deste mundo, e que o Senhor seja mais honrado do que qualquer outro homem que aqui vive. Senhor, nós temos alguns pedidos nesta noite. Na verdade, nós queremos pedir por 4 pessoas muito queridas da nossa igreja, e também nós queremos pedir pelo estudo da tua palavra. Nós oramos pela Jolinda. O Senhor sabe que ela está lá com a Covid-19, graças a Deus ela está sendo medicada e se recuperando em casa. Nós oramos por ela para que a tua mão poderosa atue e que ela venha a se recuperar e sarar logo desta doença. Oramos também pelo irmão Elias Faria, que também precisa das nossas orações. Ele também está com a mesma enfermidade que assola o mundo, que assola o planeta, e eu oro para que ele venha a se recuperar. Assim como orei pela Jolinda, oro também pelo irmão Elias Faria. E Senhor,
De maneira muito especial, peço ao Senhor que visite neste momento a Sônia Lopes, traga ao coração dela paz e tranquilidade e a convicção, a certeza de que o Senhor fará sempre o melhor por ela e pelo Nilson. O Nilson, nesse momento, está hospitalizado, está internado, entubado, e nós clamamos ao Senhor. Nossa oração não é melhor do que a oração de ninguém, mas nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Intervém com a tua cura, traga a Ele restauração física, e que nós possamos ter o nosso querido irmão Nilson aqui deste púlpito testemunhando da cura, testemunhando do milagre que o Senhor operará na vida dele. Visita-o nesta hora, é a nossa prece, e nós fazemos de maneira muito humilde, e nós não ousamos colocar o nosso nome, mas nós oramos em nome de Jesus. E que ao olharmos para a Bíblia, ao olharmos para o capítulo 22 de Gênesis, que a nossa fé seja fortalecida, que possamos perceber o amor de Jesus por cada um de nós. É nesse nome lindo, maravilhoso, Jesus Cristo, que eu oro. Amém, Senhor. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, e em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que texto incrível! A simples leitura nos deixa perplexos. Se você ler esse texto e considerar tudo o que está nele,
você certamente será uma pessoa bem-aventurada. Esse texto aqui, ele traz toda a humanidade de Abraão, mas também traz aqui toda a fé do patriarca. E também quando eu olho para Isaac, porque normalmente nós, crentes, nós focamos muito na figura do pai Abraão, o pai da fé, mas a gente muitas vezes se esquece do filho da fé, que é Abraão, que é Isaac. E a gente não para muito para pensar na reação de Isaac diante de um pedido tão, no mínimo, inusitado, para não dizer dantesco. Porque quando a gente entende o que iria acontecer ali, naquele momento, a gente começa a pensar duas vezes se Abraão estava com a sua sanidade mental em dia. Porque o texto diz que Abraão iria sacrificar o seu filho em holocausto. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa consideração aqui com vocês. Vamos aqui retomar o texto. O texto começa dizendo: depois destas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Deus faz um pedido para Abraão que pai nenhum gostaria de ouvir. Mas é interessante que a gente precisa considerar a vida pregressa de Abraão. A gente precisa considerar as outras vezes que Abraão também teve que abrir mão de muitas coisas. E a primeira vez que Deus fala com Abraão, esta daqui, é a última vez que Deus fala com Abraão antes do sacrifício. Deus vai falar com Abraão, se você for contar na Bíblia, essa daqui é a 8ª vez que Deus fala com Abraão. As outras 7 vezes que Deus falou, foi criando-se um relacionamento com o patriarca. Mas a primeira vez que Deus fala diretamente, que pelo menos o texto bíblico registra, está lá no capítulo 12 de Gênesis. É a primeira vez que Deus fala para Abraão, e Deus diz para Abraão assim, em Gênesis 12:1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Olha como Deus se dirige a Abraão. Primeiro aqui, Abraão é uma figura muito interessante, sempre disposto a obedecer. Esse é Abraão. Num primeiro momento, Abraão, nascido na região do que seria futuramente a Babilônia, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, é por isso que recebe esse nome Mesopotâmia, entre rios, Mesopótamos, entre rios, essa é a ideia do nome Mesopotâmia. Abraão sai de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, ele e a família dele, ele e o pai, a mãe, os irmãos, os familiares, e eles vão para uma região que fica no limiar da Mesopotâmia com o que seria no futuro a terra prometida, que foi prometida a Abraão. E ele vai para uma cidade chamada Harã. Ele chega nessa cidade e ele estabelece residência, ele estabelece casa, ele e a família, e era bem próxima de um rio. Tanto é que Abraão é chamado nas Escrituras, ele é o primeiro hebreu. E a palavra hebraica ivri significa aquele que atravessa. Abraão é o primeiro a atravessar o rio, a abandonar a Mesopotâmia e a entrar numa terra desconhecida para ele.
ele já começa a saga de fé, a jornada de fé, no momento em que Deus fala para ele e para os familiares: saiam de Ur dos Caldeus e vão para a terra que eu vou mostrar. E aqui no capítulo 12, Deus está chamando Abraão a dar um segundo passo, a sair do meio da família em Harã e ir para uma terra que ele não conhecia. Imaginem só, no passado, as cidades, as grandes cidades, eram construídas às margens dos rios, justamente para facilitar o abastecimento de água. E provavelmente, aqui, esta região, ela é chamada de crescente fértil. Uma região que o que você planta dá. E tanto é que existe uma expressão bíblica que diz assim: o mal vem do norte. O mal vem do norte. Porque os exércitos da Babilônia, quando eles invadiram Judá, eles vieram pelo norte. Eles vieram justamente pelo lado do crescente fértil. Porque era o melhor caminho, o caminho mais arborizado, o caminho com mais recursos hídricos. Ninguém jamais, em sã consciência, atravessaria o deserto para fazer esse caminho. Eles davam essa volta mesmo. E Abraão está lá, num lugar próspero. Deus chega para Abraão e fala assim: sai de onde você está. E o texto aqui do capítulo 12 fala assim, bem claramente, ele usa uma expressão que só é repetida lá em Gênesis 22 para Abraão de novo, que é o texto que diz assim, verso 1, o Senhor disse a Abraão, do capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá, lech-lechá, e vá para a terra que te mostrarei. Aí quando chega aqui no capítulo 22, versículo 1, diz assim, depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Verso 2, Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá. Vai-te, lech-lechá, vá para a terra de Moriá. Sabe por que Abraão disse sim para esse chamado? Porque antes ele já tinha dito sim para o chamado inicial. Sabe como que você vence as grandes batalhas da vida? As grandes lutas da vida é vencendo as pequenas. Aliás, vencendo as que chegam primeiro. Você se prepara. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, necessariamente não é vencendo, mas necessariamente é encarando as batalhas, que você se prepara para as próximas. Abraão só conseguiu responder sim a Deus, Abraão só conseguiu responder eis-me aqui para Deus, porque lá atrás, mais de 30 anos, se você pensar, Abraão teve Isaque aos 100 anos, o chamado dele foi aos 75 anos, 25 anos até o nascimento de Isaque. Isaque tinha aproximadamente aqui 17 anos. Então você tem aqui, no mínimo, 40 anos depois, para mais. Abraão responde a um segundo chamado, a mesma fórmula. Está aqui, vá. Esse vá se repete. Algumas Bíblias trazem vai-te, né, que é uma linguagem um português mais arcaico, até mais antigo, né, mas muito bonito, né? Vai-te. Abraão só conseguiu responder sim, eis-me aqui, para esse chamado de sacrificar o próprio filho, porque lá atrás, mais de 40 anos atrás, ele havia respondido, eis-me aqui também. Deus fala, pegue o teu filho e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Irmãos, essa imagem do holocausto, eu usei a palavra dantesco, né? Dantesca. É uma imagem realmente assim assustadora.
quando a gente entende o que é um holocausto. E eu vou ler para você bem rapidamente, convidar você, deixa marcado o texto de Gênesis 22, a gente vai para Levítico, capítulo 1, que é o texto que descreve o que é um holocausto. Então, Deus falou que vai para Abraão sacrificar o filho dele em holocausto, então vamos descobrir o que é um holocausto. Levítico 1, de 1 até o 7. Diz assim: o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito, ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, o sacerdote, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. Verso 7. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Isso é um holocausto. O animal era degolado sobre o altar, o sangue que jorraria aqui da jugular era derramado ao redor da base do altar, o couro do animal era retirado e depois o animal ele era estripado, cortado em pedaços e depois queimado. Bem, será que Abraão faria isso com o filho? Irmãos, isso é um holocausto. Deus pediu um holocausto. Então você imagina isso na cabeça do patriarca. A imagem fica mais aterradora, assustadora, quando a gente entende isso daqui. Bem, de qualquer maneira, matar o filho já era uma coisa terrível. E com esses aparentes requintes de crueldade, porque aparentes, tá? Porque não era. É claro que Deus está falando de um animal ali. Mas não era exatamente isso que Isaac naquele momento simbolizava. Isaac ali era uma questão tipológica. Isaac ali representava alguém maior. E essa tipologia é apresentada aqui por outros elementos. Quando Isaac pergunta para Abraão, olha que interessante. Eles vão 3 dias de viagem. E o texto bíblico se silencia a respeito da conversa que eles tiveram. Aliás, eu penso que talvez eles não tiveram uma conversa. Abraão estava tão, não sei se a palavra certa é tenso, mas tão preocupado com o que iria acontecer, mas também ele tinha o coração cheio de esperança, viu? Porque quando ele olhou o monte, verso 4, diz assim: no 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E então Abraão disse para os servos, olha o que Abraão falou: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Nós voltaremos. Primeira pessoa do plural. Nós. Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. Vá lá em Hebreus capítulo 11, o capítulo da galeria da fé, dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versos 17 até o 19, diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Você está entendendo por que Abraão consegue falar, nós voltaremos? Porque Abraão antes tinha ouvido Deus dizer, da boca de Deus, vai ser através de Isaque que eu vou gerar descendência em você. Abraão sabia e conhecia as palavras de Deus. Irmãos, quão importante é a gente conhecer a palavra de Deus. Quão importante é a gente saber o que Deus disse. Porque assim a nossa fé fica firme. Abraão só ofereceu e aceitou e disse, eis-me aqui, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Ele sabia que Deus havia dito antes, olha, vai ser através de Isaque que eu vou te dar descendência. Irmãos, quão importante é a gente estar alicerçado no assim diz o Senhor. A gente precisa muito disso para os nossos dias hoje. Dias terríveis, difíceis que nós vivemos. Nós precisamos crer na promessa de Deus, no que Deus diz. E aí, na sequência, vem um diálogo aqui. E o verso 6 diz assim, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse ao seu pai. Olha que interessante, eles estão caminhando. E era um silêncio. Mas mesmo assim, Abraão não poupou o filho. O filho ia morrer daqui a alguns instantes. Mas mesmo assim, Abraão deixou ele carregar a lenha, a faca e o cutelo. A faca e o fogo, o cutelo, que é a faca, é a mesma coisa, né? O cutelo e o fogo, ou o fogo e a faca, Abraão carregava. Sabe, a gente podia tirar muitas ilustrações para as famílias de hoje, mas como o culto não tem essa função, ou pelo menos esse sermão não tem essa função, mas pensa nisso. Quantas vezes nós privamos os nossos filhos por acharmos assim, tadinho, não vou impor sobre ele esse peso. Irmãos, Abraão estava a ponto de sacrificar o filho, e ele falou para o filho, você vai carregar a lenha. E o filho foi carregando a lenha, e Isaque rompeu o silêncio daquela jornada, daquela caminhada, e ele falou assim, meu pai. Aí Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus, essa palavra, esse verbo hebraico aqui, de Deus prover aqui, é uma ideia de antecipação do fato. De antecipação do fato. E o texto continua e diz assim, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. E quando chegaram ao lugar, verso 9, que Deus havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre o altar e amarrou Isaque. Aqui está a Akedat Itzak. A Akedah de Isaque, a ligadura de Isaque. Isaque é amarrado. E o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para o sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. E eu fico imaginando as palavras, né? Deus falando, aqui o anjo do Senhor falando. O anjo do Senhor aqui é o próprio Cristo falando a eles. Abraão. Esse nome aqui já em si carregava muito significado. Abraão, o pai de muitos povos. Como assim o pai de muitos povos? Se ele iria sacrificar o seu próprio filho,
se aquele pelo qual viria a descendência seria logo morto ali naquele momento. E Abraão eu imagino a ironia desse momento. Deus está dizendo: pai de muitos povos, pai de muitos povos, sacrifica o teu próprio filho. E aqui novamente, 2 vezes ele chama: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Verso 13: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão viu um carneiro. Ele viu. O carneiro foi provido. Abraão não viu apenas um carneiro. Jesus testemunhou sobre este momento. E eu convido você a dar uma olhada em João, no Evangelho. João no capítulo 8, no versículo 56. E a gente já está indo para o final da nossa reflexão. João capítulo 8, versículo 56 diz assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Irmãos, Abraão não só viu aquele carneiro preso entre os arbustos, Abraão viu o Filho de Deus sendo entregue para cada um desses quase 8 bilhões de habitantes do mundo. Abraão não só viu que aquele carneiro seria o livramento, seria o substituto do filho dele, Isaque, mas Abraão viu o Cordeiro de Deus. Jesus testemunha de que Abraão viu o dia de Jesus. Viu Jesus como o sacrifício vivo. E isso enche o meu coração de esperança. Sabe, Isaque não apenas permitiu-se ser envolvido, ser atado, ser envolto por duras, por cordas ali naquele momento, mas o que prendeu aquele jovem naquele altar foi muito mais do que isso. Foi o amor. Foi o amor. A ligadura de Isaque para com seu pai implicava no amor. Não foram as cordas que prenderam Isaque e o deixaram suscetível ao sacrifício, não. Assim como não foram os pregos na cruz do Calvário que prenderam Jesus lá, mas foi o amor. E quando a gente lê o texto de Gênesis com atenção, irmãos, tem tanta coisa, mas tanta coisa aqui maravilhosa. Aqui nós temos o paradigma do que é o amor, o padrão do que é o amor. É pela primeira vez que a palavra ahavá aparece no texto bíblico. Quando Deus fala assim no verso 2 do capítulo 22, Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ahavá, a quem você ama. É a primeira vez que essa palavra aparece. Deus é Ele próprio que dá o paradigma, o padrão do que é o amor. O padrão do que é o amor é a entrega, a abnegação. Tem muita gente que diz: eu amo a Deus, mas irmãos, não está disposto a entregar 1 milímetro da vida para Jesus. Tem muita gente que diz assim: eu amo ao Senhor Jesus, mas não está disposto a obedecer um mandamento que Jesus diz. Isso não é amor, isso é sentimentalismo barato. Amor, Deus determina o que é amor. Deus coloca o paradigma do amor. Deus diz que amor é entrega. E nessa noite, eu quero dizer para você que um ser maravilhoso, chamado Deus, amou você
de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Você aceita esse amor? Reúna a sua família agora e cante esse hino, o amor de Jesus. 123, a gente vai oferecer aqui a letra para você. Canta com a sua família e tenha esse momento como um momento de consagração, de reconsagração, de retomada da vida e de entrega mesmo a Jesus. Deus está pedindo simplesmente que você ame, mais nada. Deus espera o seu amor, porque Ele muito amou você. O amor de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Eu convido você agora para, aí junto com a sua família, que vocês possam inclinar a cabeça, fechar os olhos
e continuarem com o coração abertos à influência do Espírito Santo. Vamos orar? Eterno, nosso Pai, nosso Rei, nós estamos felizes nesta noite porque a Tua palavra, ela fora aberta e dela emanou vida para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos. E estamos iniciando uma semana de um jeito espetacular. E pedimos ao Senhor que nunca desista de nós, que continue nos alcançando pela viva palavra do Senhor. Querido Deus, queremos entregar ao Senhor a nossa vida. Isaac se colocou no altar como um sacrifício e ele de forma voluntária fez isso. Senhor, nós queremos também, ao sentir este amor, sacrificar tudo aquilo que nós temos. Queremos nos entregar plenamente por completo ao Senhor. Cuida da tua amada igreja, da Igreja Central de Osasco. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre esta igreja. E novamente eu repito, peço que o Senhor esteja com os amados irmãos Jolinda, Elias Faria, Sônia Lopes e Nilson Lopes. Abençoa-os, traga cura sobre esses irmãos. É a prece que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma excelente semana para você, que o eterno Deus continue abençoando a sua vida. Graça e paz.